Olá pessoal, professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver mais uma questão do Enem. Então, a questão do Enem de 2019, tá? O enunciado diz assim, vamos acompanhar. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carilo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Então, pessoal, vamos assim, atentar para o que a questão nos pede. Então, essa última frase aqui, ó. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores as funções de... Então, a gente tem que pensar na função da porta e dos cobertores. Mas o que a pessoa diz, né? Tá bem aqui, ó. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Olha o que a pessoa diz. Que não deixaria o frio entrar, que estava sendo representado por um fantasma, tá? Pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Então, a pessoa diz que não vai deixar o frio entrar, simplesmente não abrindo a porta, tá? Então, na concepção dela, se ela não abrir a porta, o frio não vai entrar na casa dela. Então, essa é a primeira constatação que a gente tem aí dessa questão. A segunda, ela diz que compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Então, essa pessoa, ela crê que o frio é algo que pode entrar ou não em um ambiente. No caso dela, o ambiente é a casa. Se ela mantiver a porta fechada, o frio não entra. Segundo a concepção dessa pessoa, é que os cobertores, eles aquecem. Né? O cobertor aquece a casa. Essas aí são duas concepções equivocadas em relação à transferência de calor, tá? E aí a gente vai ter que pensar em termos seguinte: como que o calor ele se transfere, como ele se propaga, ou seja, a transmissão de calor. Bom, aqui nessa imagem vocês podem ver três formas de o calor ser propagado, tá? Três formas de o calor se propagar. A primeira aqui, a fonte térmica é esse fogo aqui na madeira, tá? Aí a pessoa bota as mãos aqui em cima, tá? Verticalmente acima dessa chama. E aí, a coisa que todos vocês já devem ter percebido também, né? A gente sente a nossa mão esquentar, a gente sente a mão aquecer. Por que está acontecendo isso? É porque o ar que está acima aqui, ó, do fogo, ele se aquece, aumenta de temperatura, ele fica menos denso e sobe. Então, a convecção é uma transferência de calor através da movimentação de uma massa de ar, tá? Uma movimentação de uma massa de ar. Essa massa de ar ela sempre é ascensional, ela sempre se move para cima. Mas colocando a mão em cima aqui, você vai perceber essa variação de temperatura na sua mão por causa da chegada aqui do contato com a massa de ar aquecida. Então, essa forma é chamada de convecção. Uma outra maneira de a gente perceber a transmissão de calor é através da condução. Então imagina aqui, ó, uma pessoa coloca um objeto metálico aqui na chama, aqui, ó, em cima do fogo. Aqui, esse objeto metálico ele vai aquecer essa extremidade que está mais próxima do fogo, e com o tempo esse aquecimento vai se propagar através da haste aqui e pode chegar até as mãos da pessoa. Né? Nesse caso que a pessoa está com a luva. Mas sem isso, a gente nota que, apesar de essa extremidade da esquerda estar no fogo, a outra extremidade oposta também tende a aumentar a temperatura, a se aquecer. Então, o calor propagado pelo fogo ele se conduz através dessa haste aqui. É uma segunda maneira de propagação de calor, que é a condução. A terceira é aqui, ó. Veja que a mão agora não está colocada acima, igual essa, está colocada aqui ao lado. Então, a convecção não vai ter papel relevante nesse caso aqui, né? Porque a convecção é sempre ascensional, é para cima.
tá? Mas aqui também ao lado, quando você chega ao lado de uma fonte térmica, também dá para perceber uma variação de temperatura. Você percebe um aquecimento. Então a energia térmica está chegando até você. Mas aí já é através da irradiação, tá? Da irradiação. Ou seja, a energia térmica percorre esse espaço entre a fonte e a sua mão através dessas ondas aqui, né? Ondas eletromagnéticas. Então, é dessa maneira que o calor se propaga. Nós não temos frio se propagando. Não é o frio que se propaga, tá? Não é o frio que se propaga. É o calor que se propaga através dessas três possibilidades aqui. Então, voltando à questão, para solucionar essas incorreções, ou seja, as percepções que essa pessoa tem sobre calor e frio, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de: letra A, aquecer a casa e os corpos? Não. A porta e o cobertor, eles não aquecem, tá? Eles não são fontes térmicas. Letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. A gente viu que o frio ele não se propaga, o que se propaga é o calor. Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, vamos ler. Eu gostei dessa letra C aqui. Vamos ver se tem alguma melhor. Letra D, diminuir a entrada do frio. Já posso até parar, que aqui o frio não se propaga. Letra E, aquecer a casa? Não, não aquece. Então, também não é essa daqui. Voltando à letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Pois é, a porta ela vai funcionar como um bloqueio, impedindo que o calor saia, né? Que a casa perca de fato o calor. Então ela funciona como um isolante. Da mesma forma é o cobertor em relação aos corpos. As pessoas se cobrem, né? Então o cobertor funciona como um bloqueio para a perda de calor para o ambiente. Então para essa questão aqui a resposta correta é a letra C. Muito bem, pessoal, letra C.